Desculpa os coffee que vão sair por aqui durante a palestra, mas gratidão pelo convite. A gente retorna a uma casa de amigos onde a gente se sente acolhido, né? E eu peço que o Mestre Jesus nos envolva, que a gente possa seguir os seus passos, orientados pelos seus ensinamentos, né? O tema dessa conversa de hoje, tá certo o som? Ok? Certo. O tema da nossa conversa de hoje é preciso ter coragem para ser quem somos. É assim, tem uma história que eu vou contar para vocês, a história desse tema. Deixa eu ver se eu aprendi. Ok. O que tem desafiado mais, eu acho que a minha pessoa, ou a nós todos os dias hoje, é a aceitação. Né? Aceitação do outro. E também a gente tem a preocupação de ser aceito, né? Aceitar o outro, ser aceito. Mas não é fácil, gente, porque o outro, a gente não entendeu muito bem isso ainda, mas a gente está aprendendo. O outro é diferente de nós. E nós, que com o tempo, com as experiências que tivemos, já aprendemos um pouquinho da jornada, a gente sempre acha que a gente tem obrigação de mudar. Não é não? Por mim, estariam todos sentados aqui, meus filhos, meus genros, nora, neto, marido, não é assim? A gente quer trazer todo mundo junto com a gente. É errado? Não, mas desde que a gente respeite o que cada um tem naquele momento, né? Bom, refletir sobre a aceitação. Eu acho que nós vivemos hoje numa sociedade de inquisidores. Tá? Todo mundo julga. A gente tem até medo de comentar alguma coisa, né? Porque o que nós achávamos que estava correto, de repente a gente não está mais, e o que está errado é o que está certo. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, não para nos posicionar, porque a gente tem que ser fiel aos valores, aos nossos princípios, e nós já caminhamos um pouquinho, né? Nós estamos com uma mensagem aí falando da reencarnação. Então, o nosso propósito reencarnatório é melhorar a cada passo, a cada dia. Nós estamos a caminho. E hoje nós temos consciência disso, né? Mas estamos numa sociedade de inquisidores. Nós achamos que nós sabemos. Nós somos a última bolacha do pacote, muitas vezes, né? Somos os donos da verdade. E aí eu fico pensando nisso. Todas as vezes que a gente sai, por exemplo, meu marido me traz aqui, né? Não que eu imagino, eu dirigi a vida inteira, dava aula em 10 escolas, quem é professor sabe disso, né? Vai para lá, vai para cá, fazia tudo sozinho. Mas agora ele fala assim, não, imagina, você sozinha. E eu falo, não, então tá, eu deixo, né? Porque eu sei que ele ama dirigir. Ele ama dirigir. Então ele tem sido meu médium de transporte, como eu digo. Ele me leva para as palestras. Vou para Mogi Guaçu, ele leva. Vou para Socorro, ele leva. É ótimo, né? Só que ele é assim, alguém fecha, a gente está numa pista, numa estrada,
alguém fechou, alguém atravessou um sinal, alguém costurou no trânsito, já começa. Onde você viu? E aí vai, gente. Aí vai. Ele abre o livro ali dele de sinônimos e ele fala todos os palavrões possíveis. E aí ele fala, né? Ele não está errado, porque o cara realmente... Mas eu não sei quais os motivos que levaram a pessoa a agir daquela forma. Às vezes por necessidade, outra por babaquice, mas a gente fica, né? Querendo impor, né? Não, já se viu, pode acabar com o dia de alguém, uma família, pode provocar um acidente. E aí ele vai. Gente, são 30 anos de viagem com o meu companheiro. E aí eu passei por todas as fases possíveis com ele. Primeiro eu brigava, depois eu achava que eu não ia sair mais junto com ele, porque eu ficava muito nervosa com essa atitude. Para quê, né? Xingar, para quê? Mas depois eu fui para uma fase de diálogo, né? Aí eu começava, Beto, olha, tá vendo? É energia, a palavra é energia. Então quando você fala um palavrão, aí mostrei os estudos dos cristais, né, do Massaro, olha aqui a influência da palavra sobre a água. Eu fiz tudo, gente, eu fiz tudo. Hoje é muito engraçado, porque eu falo, olha, eu gastei a minha sabedoria, deixa ele que uma hora ele para, né? O que eu faço? Eu começo assim, Pai eterno, Pai eterno, Pai eterno, socorro, Deus, perdoa, e eu começo, ele daqui, eu daqui, Pai eterno. Eu tenho um genro, que é muito gente boa, que ele publica assim, de vez em quando, no zap da família, Pai eterno, né, Lina? Pai eterno, virou jargão, né? Mas eu acho que é isso, a convivência com o diferente, mas todo mundo é diferente, percebe? Nós somos únicos, todo mundo é diferente, né? Então essa reflexão da aceitação é que a gente cobra das pessoas, a gente cobra sim, não, talvez até inconscientemente, a gente cobra das pessoas os mesmos valores e as mesmas concepções de mundo nossas, né? Dentro da família, a gente administra, mas num ambiente de trabalho, num ambiente de pessoas, digamos assim, sem muitas afinidades, fica mais complicado ainda, né? A questão da aceitação, da convivência. Aceitar também não quer dizer que a gente concorde, né? Eu aceito. Não, eu continuo achando que o meu marido não devia xingar, abrir o dicionário dele e falar tudo que ele sabe. Mas eu continuo, se ele me perguntar, eu tenho um posicionamento. E ele sabe qual é o meu posicionamento, ele me conhece, né? Mas isso não me dá o direito de provocar uma briga cada vez que a coisa acontece, né? Porque acontece. Já diminuiu, mas acontece, né? Então hoje eu fui promovida de posto, sabe? Eu sou um instrumento de navegação, segundo meu marido, que eu sou indispensável. Eu sou a implicativo dele. A implicativo. Não é para andar assim, está correndo muito, olha a lombada, olha o radar, olha... E eu estou fazendo essa metáfora porque a gente faz isso na vida. Eu estou usando o trânsito como modelo, mas a gente faz isso tudo, né? Por quê? Porque a gente se posiciona diante das coisas. Mas olha lá,
Aceitar o que é não cura o passado, mas devolve a paz ao presente. Uma coisa para pensar aí. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós. Quando a gente começar a ter um desafio de convivência com uma pessoa muito diferente da gente, a gente tem que respirar fundo e pensar, eu não sou perfeito. Eu também tenho as minhas arestas, né? Mas eu sou único. Sou único. Igual a mim, ninguém. Tá? Sou único. E essa minha singularidade, tão especial, tão única, é que vai fazer toda a diferença nesse progresso, nessa evolução contínua que todo ser humano tem aqui nessa dimensão que nós estamos, né? Nessa 3D. Olha lá, nós não somos anjos. Estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Uma 3D ainda, né? E lutando para estar um pouquinho melhor a cada dia. E de que forma que nós estamos fazendo isso? Quem sou eu? É preciso ter coragem para ser quem eu sou? Quem sou eu? Essa é a pergunta, né? Olha lá. Entender-se é mais libertador do que ser entendido pelos outros. A busca pelo autoconhecimento, o famoso, tudo chega aqui, né? A gente dá voltas, tudo chega aqui. Por quê? Ensinamento de Jesus. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí? Se eu não me amo, eu posso amar alguém? Né? O que é auto-amor? O que é esse auto-amor? Eu posso ter um sentimento por alguém, mas eu não vou viver de forma plena esse sentimento, porque me falta a compreensão de mim mesmo, né? E é um caminho difícil e solitário. Difícil e solitário. Está todo mundo despertando aqui, né? Despertar não é sobre mudar quem a gente é, mas deixar para trás aquilo que não somos mais. Percebe? E a gente se apega em umas coisas e não quer soltar, né? A gente se apega em umas coisas e não quer soltar. A gente se apega em uns comportamentos. A cada aprendizado nosso, nós somos outra pessoa. A cada aprendizado, eu sou outro. E eu abri mão daquilo que eu era, eu deixei ir. É difícil, né, gente? Não é fácil, não. Também não significa acomodar. Eu me autoaceitar não significa que eu não preciso fazer nada. Senão eu fico naquela... Quem é da minha idade lembra da síndrome da Gabriela. Quem que lembra? Sou eu, foi meu pai que me fez.
Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Você sempre assim. Aí não tem o que fazer, né, meu querido? Não tem o que fazer. Mas você tem que fugir da acomodação. Eu me aceito como um ser que está aqui, que veio, graças a Deus, agradecer muito pela oportunidade de estar encarnado aqui neste momento. Porque provavelmente a gente lutou muito para isso. E que a gente saia daqui com a certeza que a gente fez o melhor que a gente pôde. Porque nós somos já muito melhores que quando nascemos. Ok? Somos muito melhores já hoje. É uma atitude interior da alma que sabe que tem muitos defeitos, mas que sabe também que precisa mudar e corre atrás. Está todo mundo aqui correndo atrás, né? Dá licença. Aí tinha um amigo que falava assim: eu sou uma pessoa humilde. Sou uma pessoa humilde. Eu sou muito humilde. Eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Né? Então, vencer o nosso orgulho é pensar que quantas vezes nós precisamos aceitar limites físicos, doenças, né? Eu, com 17 anos, eu descobri que eu não ouvia de um ouvido. Eu não tenho nada de audição do lado direito. Meu marido fala que eu não sou estéril, eu sou mono. E de fato, se você me deixar num lugar e me chamar, eu vou demorar uns 10 minutos para te achar se eu não souber exatamente onde você está. Falta direção, falta algumas coisas. Mas, lá com 17 anos, eu fui, a minha turma quase de escola quase me bateu, porque eu era muito boa em português, teve uma prova e eles pediram para eu passar cola, eu não ouvi. E eu falava, eu juro, eu não ouvi você me chamar. E era a minha melhor amiga, gente. Eu não ouvi. Aí eu cheguei em casa e falei: mãe, tem alguma coisa errada. Aí é aquela, vamos procurar o que está acontecendo e tal. Tá aí. É uma limitação que eu tenho, que provavelmente eu pedi, né? Eu não sei, vai saber lá o que eu aprontei, eu devo ter aprontado alguma, né? Obrigada, viu? Eu devo ter aprontado bem, a ponto de vir e ter pedido, eu tenho certeza também que foi um pedido meu, que eu não tivesse uma audição, né? E assim, quantas pessoas estão passando por problemas, aí nós temos a visão, graças a Deus, uma audição só. Mas vencendo o nosso orgulho de aceitar as pessoas como elas são de verdade, aceitando a gente como a gente é mesma, né? Porque se eu for ficar revoltada, pô, o meu ouvido,
pô, não sei o quê, eu vou ficar a vida inteira reclamando, falando, xingando, né? E não vai me levar em nada, não vai me trazer de volta a audição e eu só vou complicar. Né? Então é uma atitude. Qual que é a minha atitude diante de um problema? O que eu vou fazer com isso? Porque Jesus parece-me que ele nunca impôs nada para ninguém, né? Vocês estão lembrados de alguma parte, de algum evangelho que Jesus exigiu uma mudança de alguém? A gente já viu aqui, a gente sempre fala de Sócrates, né? Que ele já se preocupava, ele falava que o homem, ao invés de ficar buscando entender o universo, ele primeiro tinha que se conhecer. Okay? Alguém quer ler comigo? Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Coragem. Coragem, a palavra tem origem lá no latim. Cor é coração. Então, coragem, o que é? É não ter medo? É agir com o coração. Desculpa, hora da tosse. Quem quer ler para mim? Autoconhecimento. O processo de autoconhecimento demanda disciplina, estudo, reflexão, e a filosofia espírita propicia isso. Mas é importante que se diga: nesta caminhada é necessário munir-se de coragem. Disciplina, estudo. Espiritismo, graças a Deus, nos proporciona, está vendo os horários, vocês têm horário para estudo. Olha isso, que tesouro, gente. Muita coisa. Eu às vezes fico aflita, que eu quero ler muito, e eu falo, ai meu Deus, acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ver. Acho que eu tenho menos tempo aqui na frente, né? Mas vamos lá, a gente sabe que se não der agora, vai ter que dar depois, né? Não tem outro jeito. Conhece-te a ti mesmo. Quem quer ler para mim? Processo de autoconhecimento. Modelo socrático, conhece-te a ti mesmo. Assim como na filosofia espírita, passa pela identificação dos defeitos, erros e limitações aos quais o espírito precisa renunciar para continuar seu processo de ascensão. Pronto. Aí já tem uma coisa. Passa por um processo. O processo não é algo que se encerrou, é algo que está em ação ainda. Qual que é esse processo? Eu identifico os meus erros e as minhas limitações, né? O que mais? E libertar-se das amarras que me impedem de aprender a amar-se para que possa amar ao próximo como a si mesmo. Afinal, é assim que desenvolve a empatia, a capacidade de identificar no outro algo de si. Eu preciso que eu me olhe, identifique aquilo que eu preciso mudar. Gente, não é fácil, de jeito nenhum.
É desafiador mesmo. Tá? É bem desafiador. Mas, se eu não faço isso, eu não consigo me libertar das minhas imperfeições. Eu vou estar sempre preso lá. E eu acho que tem irmãos, cada um vem naquilo que é preciso mudar no ambiente que tem que estar mesmo para melhorar, né? Mas a gente percebe em alguns irmãos uma dificuldade maior de identificar algo dentro de si. Às vezes você fala com a pessoa e não, né? Não evolui. Aquilo Caio, estou muito atrasada. Estagnou-se. Tranquila, fica à vontade. O roteiro seguro. Qual é, gente? É o Evangelho. Que primeira lição, amar ao próximo como a si mesmo. Como é possível amar o outro se não se ama nem a si? Vocês já ouviram falar de auto-amor? Eu ouvi uma pessoa de vezes falando assim: imagine o amor que você tenha por alguém. Vamos imaginar um amor que eu tenho por um filho, né? Você dedica o mesmo amor que você tem por um filho, por um marido, você tem com a mesma intensidade por você. Bem? Será que a gente se ama com a mesma intensidade que a gente ama o nosso companheiro, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho? A gente olha pra gente com aquele amor, com aquela paixão que a gente tem pelo outro? Por que não? Fica a dica. Auto-amor é a primeira coisa que o ser humano precisa alcançar para em seguida ele amar seu semelhante. E esse auto-amor será conquistado quando a gente conseguir se libertar das nossas doenças da alma. Orgulho, vaidade, inveja, ciúmes, ressentimentos, mágoas. Quando eu me curo, eu consigo manifestar a centelha divina, a essência divina que nós temos em nós. Né? Ela está em nós. Todo mundo tem, todo mundo nasceu equipado com tudo. Né? E aí, conforme eu for me curando do orgulho, da vaidade, do ressentimento, da mágoa, eu vou abrindo espaço para que essa centelha divina se irradie, transforme o meu ambiente, a minha família, o lugar que eu vivo. Então, essa revolução que estão esperando que a gente faça no mundo, ela começa aqui. Ela começa aqui. Por isso que eu falo muito de autoconhecimento. Que a gente precisa se olhar, se amar, se curar, porque a centelha divina, o amor, esse fogo, né? Essa coisa maravilhosa do amor incondicional, ele se manifesta, ele irradia. Tá? Precisamos ter coragem e humildade para o irmão, do orgulho, assumir os erros. Qual é o meu propósito aqui? O propósito de todo mundo. Qual que é o maior? Melhorar. Estou tendo mais uma chance, mais uma encarnação.
para eu me melhorar, evoluir. E isso está relacionado àquilo que nós somos em essência. Porque todos nós temos dons e talentos. Todos temos. É muito difícil. Experimentem fazer uma listinha. Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Experimenta botar no papel isso. Antigamente, na minha época, as meninas tinham mania de fazer diário. Hoje tem muito terapeuta aconselhando a todos a escreverem diário. É muito bom, a gente organiza o pensamento, verbaliza, entende melhor. Dali uma semana você vai ler o que você escreveu. Quando você estiver muito brava com o marido, que xingou todos os palavrões possíveis da direção, chega em casa, ao invés de brigar com ele, escreve o que você está pensando. Daqui a pouco você vai ler o que você ia falar para ele na hora da raiva. É um exercício bom. E uma coisa também que a gente reluta muito, a gente se sente injustiçado diante de alguns acontecimentos da vida, mas eu acho que tudo que chegou até aqui é meu, né? Tudo que chegou aqui hoje, que está diante de mim, é meu. Os acontecimentos. Então, está aqui, eu vou resolver dentro das minhas capacidades, eu vou buscar um entendimento, eu vou aprender, eu vou amadurecer com isso, eu vou crescer com isso. E dói, crescer parece que dói muito, né? E os mestres, quem são os nossos mestres? É aquele filho que desafia a gente o dia inteiro, né? É aquele filho que provoca, é aquele irmão que é indiferente, é o outro que não perde a oportunidade de pisar, dar uma pisadinha em mim. Ele não consegue. Não sei se faz consciente ou não, mas tendo a oportunidade, ele vai se encontrar comigo depois de 10 anos e ele vai cutucar minha ferida. Agradece, gente, agradece, porque são os nossos mestres. São os nossos maiores mestres. Tá? E aí, como que eu aceito? A pergunta: como que eu aceito esse ser humaninho? Como ele é? Como que eu amo esse ser humaninho? Como que a gente ama? Jesus fala, né? Amar o próximo. Como que eu amo esse ser humaninho? Tem um sentimento que a gente precisa desenvolver: compaixão. Compaixão. E se eu não tiver compaixão, como que eu vou amar? Saber que ele está no processo, que ele está fazendo o melhor que ele pode naquele momento. E eu vou olhar, vou respirar fundo, deixar passar, acalmar. Num momento oportuno, se tiver esse momento oportuno, eu não gostei do que você me disse, eu me senti assim, assim, assim. Se a pessoa tiver maturidade, compaixão.
Ninguém vai ficar menor porque o outro deu uma pisadinha. Ninguém. Ninguém. Vamos repensar nisso. De que forma que eu reforço essa atitude em mim, reforçando e acreditando nos meus dons e nos meus talentos, porque eu sou único. Único. Tá? Quais os ensinamentos de Jesus? Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Olha, tem a ver com a terceira parte do livro dos Espíritos, né? A lei do trabalho e a lei do progresso. Porque a gente também tem uma coisa, né? Quando a situação tá boa, a gente se acomoda, a gente fica naquela zona de conforto, né? Aí chega a água aí, ó. Ai, por que isso aconteceu? Para me tirar da zona de conforto? Foi. Estava muito tempo lá naquela zona de conforto. O que você vai fazer em prol dessa lei do progresso e do trabalho? E outra parte do Evangelho, do capítulo 6. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Qual a única coisa que ele exige da gente como dever? O amor e a caridade. O amor que eu puder dar. O amor que eu puder se envolver em mim e trocar, doar para o outro. Aí a gente vai chovendo molhado, se a gente fala mais, que nossa evolução se dá pelo autoconhecimento, ok? Alguém quer comentar alguma coisa disso? Tá ok? Olha lá o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Lições de Jesus, é o Evangelho. E quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Santo Agostinho tem uma dica para a gente, né? Fazer as nossas reflexões diárias e perguntar: o que eu fiz hoje? O que eu poderia ter feito para que eu fosse um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem? E perguntando ao mesmo tempo: quem sou eu? Como que eu estou no meu processo evolutivo? O que eu estou fazendo por mim, né? Eu vi uma história uma vez que nós temos 12 canteiros na nossa vida. Nós somos os jardineiros. Esses canteiros são, como que eu vou chamar? São canteiros de obra. Então aqui eu trato da minha saúde, aqui eu trato da minha família, aqui eu trato do meu trabalho, no outro canteiro eu trato da minha espiritualidade. São 12. Então, como que eu estou nesse processo evolutivo aí? Eu estou fazendo pela minha saúde que eu preciso fazer, estou investindo no meu autoconhecimento, eu tenho momentos de lazer, né? Eu estou trabalhando todos esses canteiros na minha
minha vida, ou eu estou focada só numa coisa, né? Qual é o grau de entendimento das leis divinas? Quais meus defeitos? Quais as minhas qualidades? O que me torna um ser individual? E que atitudes cristãs nós estamos tomando no nosso cotidiano? Desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou descansar, quais as minhas atitudes cristãs? E aí, preciso coragem para ser quem sou? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Brilhe vossa luz. Vós sois o sal da terra. É preciso coragem para ser quem somos? Jesus nos disse isso. Então, a aceitação, lembra do que a gente falou? Aceitação do outro. De que forma que eu vou chegar lá e mudar o outro? Me transformando. Transformando as minhas dores, as minhas fragilidades, curando. Curando. Porque essa luz, ela vai brilhar. E eu serei um exemplo a ser seguido pela minha família, todos os lugares que eu convivo. Tá bom? Olá pessoal, as crianças da evangelização vão falar uma frasezinha sobre os pais de vocês. O pai é o canal que Deus sempre utiliza para entregar o espírito criado por ele, para ser conduzido na viagem de carne. Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, de cercá-los, de cuidá-los, como eles fizeram conosco. O abraço é o lugar onde encontro o amor de Deus na terra. Nilza faz a prece de encerramento pra gente. Então, eu convido vocês, parabéns, viu? A fecharem os olhos. Respirando profundamente. Soltando bem devagar o ar dos pulmões. Solta os ombros, dá uma alinhada na coluna e na cadeira. Coloque as suas mãos sobre as suas pernas,
com as palmas viradas para cima, de preferência. E vamos dirigir ao Pai, elevando o nosso pensamento, esse momento tão especial, nosso sentimento de gratidão. Gratidão a toda a espiritualidade aqui presente, por ter nos recebido com tanto carinho. Gratidão a todos aqui na casa, aos trabalhadores. Gratidão a todos os nossos pais, encarnados ou não, por ter nos dado a oportunidade de chegarmos a este planeta neste momento. Gratidão, Pai maior, por todas as bênçãos recebidas. Gratidão, Pai, por hoje sabermos que o nosso caminho ainda está longe de toda superação das fragilidades, mas estamos a caminho, Pai. Entregamos em Tuas mãos as nossas dores, os nossos fracassos, e sabemos que, apoiados em Ti, Mestre Jesus, guiando-nos por Seus passos, os Seus ensinamentos, o Seu cuidado com cada um de nós aqui, chegaremos à nossa evolução em comunhão com todos os irmãos de uma espiritualidade mais iluminada ainda. Sintam-se todos aqui amorosamente abraçados. Respirem mais uma vez profundamente. E levem essa luz a todos os lugares e a todas as pessoas que vocês encontrarem no seu caminho evolutivo. Graças, Pai, graças a Deus. Obrigada pelo encontro, pela oportunidade. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada.